Como de costume, só para 5 minutinhos, o pessoal vai chegando. Tá dando para ouvir, Paulo? Tá, tô te ouvindo. Não é que o microfone tava com problema. Show de bola, valeu. Tá show. Pessoal, então vamos lá. Essa aula de ontem parece que foi meio complicada, né? Eu não cheguei a ver, não. Mas pelos comentários de vocês no grupo ontem, parece que ela foi meio complicada, né? Mas assim, vamos de pouquinho em pouquinho que a gente consegue resolver. A gente vai fazer a aula hoje referente à aula que a gente teve na semana passada, né? Que é a teleaula 2. Foi aquela teleaula que deu problema, demorou para ir para o portal e tal. E os exercícios dessa teleaula, não sei se vocês chegaram a dar uma olhada, são exercícios mais voltados para a parte do jacobiano, né? Ele mostra como é que você consegue colocar. É um pouquinho parecido com aquela questão que a gente fez
de alterar as variáveis para a gente ter por exemplo, um cilindro, um objeto, que ele é dado por uma função de 3 variáveis, x, y e z, porque ele é um sólido que tem volume. E, no caso, transformar essas 3 variáveis em 2 que se correlacionam entre si. Então, assim, é basicamente mais ou menos isso aí que a gente vai fazer. E aí a gente tem a sequência mesmo de cálculo para a gente fazer. Deixa eu compartilhar com vocês aqui as atividades. Hoje nós vamos fazer o exercício 1, 2 e 3 só, tá? Que são exercícios mais tranquilos que a gente consegue, conversando aqui, fazendo aqui, a gente vai conseguir fazer nesse tempo. O exercício 4, 5, 6 e o 7, a gente faz ele na semana que vem. Eu vou pegar um dia e a gente faz os dois, os que estão faltando na semana que vem, que são um pouco mais complexos, e aí a gente tem mais tempo para discutir, porque hoje a gente só tem até 8h30, eu só tenho até 8h30 hoje. Então vamos lá, a primeira questão ele pede o jacobiano de uma transformação, ou seja, ele transformou lá de x, y e z para v, w e u, nesse caso aqui um pouquinho diferente daquilo que a gente fez aquele dia, né, que a gente transformou só em u e v, a gente fez a parametrização, isso aqui é um pouco diferente, mas a ideia é parecida. Então ele me deu 3 equações, ó. Calcular o volume do sólido tridimensional utilizando integrais triplas e mudanças de coordenadas. Devido às características da região, estuda a dificuldade em expressá-la segundo o sistema de coordenadas cartesianas. É igual quando a gente muda o sistema de coordenadas. É mais ou menos como a gente fez, e que a gente vai fazer de novo no outro exercício, a gente trocou de coordenada cartesiana para coordenadas polares. Vocês lembram que a gente fez isso? A gente trocou de x, y, um ponto num plano. A gente pode... Deixa eu desenhar aqui. A gente pode tanto mostrar esse plano, representar esse ponto utilizando as coordenadas x e y. Então, a gente tem aqui, ó, o plano cartesiano está aqui, né? Eita! Aqui a gente tem x, aqui a gente tem y. E o nosso ponto, vamos supor que ele está aqui, ó. Esse ponto aqui, ele é um ponto que eu consigo determinar ele através de 2 coordenadas, coordenada x, coordenada y. Ou seja, se eu estipular um valor de x, estipular um valor de y, eu vou saber onde que esse ponto está no plano cartesiano. Só que a gente também consegue transformar essas coordenadas aqui em coordenadas polares, que é justamente quando a gente traça uma reta aqui até o ponto. Okay? Faz desenhar com o mouse não é fácil, não. Até o ponto. E imaginar que esse ponto faz parte de uma circunferência, que o centro dessa circunferência vai ser aqui. Então, se o centro dessa circunferência é aqui, a gente teria o raio da circunferência aqui, e aqui a gente tem um ângulo formado entre essa reta, esse raio, e o nosso ponto. Quando a gente... é o ângulo θ. Quando a gente faz isso, o que a gente faz? A gente consegue também delimitar esse ponto aqui, ó, usando coordenadas de outro tipo que não XY. A gente vai ter um R igual a tanto, 1, por exemplo, que a gente vai ver muito, e o θ igual a tanto. No caso aqui, 30, por exemplo, 30 graus, sei lá. Só que como a gente está fazendo a integração, a gente tem que pensar em intervalos. Então, por exemplo, o intervalo do raio vai de 0 até 1, o intervalo do raio, e o intervalo de θ, quando a gente está trabalhando, por exemplo, na projeção de um cilindro, a gente teria o θ variando de 0, que é como se ele tivesse, como se essa reta do raio tivesse aqui, variando de 0 a 2π. Por que 2π? Porque é como se esse raio estivesse contornando totalmente aqui, e a gente teria a projeção da nossa circunferência, do nosso cilindro,
inteira. Se eu quisesse metade do cilindro, por exemplo, eu não teria mais 360, não teria mais 2π radianos. Eu teria o quê? Teria só π radiano, porque aí eu teria só 180. Então é basicamente isso que a gente faz quando a gente troca as coordenadas, quando a gente faz uma transformação de coordenadas, que é o que a gente vai ver agora. Então aqui ele fala, pesquisador tal, para a resolução desse problema, pesquisador adotou mudança de coordenadas x, y, z, deverão ser representadas por. Então o meu x passa a ser v mais w ao quadrado, o meu y passa a ser w mais u ao quadrado, e o meu z passa a ser u mais v ao quadrado. E aí ele pede o tal do jacobiano dessa transformação. O jacobiano nada mais é do que assim, vocês vão seguir uma fórmula, certo? Então deixa eu abrir o Word aqui. E vamos partir para a resolução do exercício número 1. Ele me dá dado que o meu x, na verdade, vai ser v mais w ao quadrado. O meu y vai ser igual a w mais u ao quadrado. E o meu z é igual a u mais v ao quadrado. Então, ele me dá isso aqui. Utilizando esse jacobiano para fazer a resolução disso aqui, o que ele me fala? Ele me fala que para eu achar o jacobiano dessa transformação, eu tenho que fazer algumas derivadas parciais dessas funções. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber é que o meu jacobiano... Peraí que eu vou ver se eu acho aqui. Ué, gente, cadê o trem? Ele vai ser dado pela derivada parcial de x, y, z em função de u, v e w. Então, para eu achar o meu jacobiano, eu tenho que fazer isso aqui. Então, como que eu faço isso aqui? Eu tenho que simplesmente separar Eu acabei de ver o negócio e esqueci onde que eu peguei ele. É brincadeira aqui. Só que aqui não vai dar certo, não. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer a derivada parcial de x em relação a u vou ter que fazer a derivada parcial de x em relação a v e vou ter que fazer a derivada parcial de x em relação a w. Assim como eu vou precisar fazer também minha derivada parcial de y em relação a u, minha derivada parcial de y em relação a v e minha derivada parcial de y em relação a w. E a mesma coisa para z. Derivada de z em relação a u, derivada de z em relação a v
derivada de Z em relação a W. Então, se a gente resolver isso aqui, a gente vai criar uma matriz, 3 por 3, e aí a gente acha o determinante dessa matriz. Achando o determinante dessa matriz, a gente consegue saber qual é o jacobiano disso aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, as derivadas parciais, que é mais tranquilo, né? Então, a gente vai começar fazendo a derivada parcial de x em relação a u. O que a gente vai fazer? A gente vai ver quanto é o x. O x, na verdade, não é v mais w ao quadrado? Se eu for fazer a derivada em relação a u de v mais w ao quadrado, v é uma constante, w é uma constante, e eu não tenho u. Não tenho u. Então, isso aqui vai dar o quê? Zero. Para eu fazer a minha derivada de x em relação a v, que é a próxima ali, o que eu vou ter? Eu pego o x e derivo em relação a v. A derivada de v em relação a v, 1. A derivada de w em relação a v, eu estou fazendo a derivada parcial, então w para mim é uma constante, então dá 0. Então a derivada de x em relação a v, 1. E aí eu faço, por último, a derivada de x em relação a w. Então eu venho aqui de novo no x e olho, em relação a w. Qual é a derivada de v em relação a w? 0. Qual é a derivada de w ao quadrado em relação a w? O 2 desce, fica 2w elevado a 2 menos 1, 1. Então aqui eu vou ter 2w. Beleza, notem que aqui eu já fiz a primeira linha da minha matriz aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo colocar isso aqui na matriz. Isso aqui é uma matriz, tá vendo? Assim. Ah, deu certo. Ah, é porque eu fiz separado. Mas tá beleza. Eu faço a minha primeira parte da minha matriz aqui. Agora eu passo para a segunda. Só que aqui agora eu não estou trabalhando mais com x. Eu estou trabalhando com y em relação a u. Eu estou trabalhando com y em relação a v. E eu estou trabalhando com y em relação a w. Mesma coisa. Qual é a derivada de y disso aqui? W mais u ao quadrado em relação a u. W vai ser 0, né? E u ao quadrado vai ser 2u. Então, a minha derivada parcial de y em relação a u é 2u. A minha derivada parcial de y em relação a v, eu tenho v aqui? Não tem. Então, isso vai dar 0, isso vai dar 0. Então, a minha derivada parcial de y em relação a v é igual a 0. E a minha derivada de y em relação a w, a derivada de w em relação a w é 1, e a derivada de u em relação a w é 0, porque u seria uma constante. Então, aqui eu vou ter 1. Notem, pessoal, que apesar de ser assim, ter que gravar muita coisa para executar a resolução, sempre vai seguir um parâmetro. Um parâmetro não, um padrão. Ele sempre serve um padrão. Vocês vão ver sempre assim, 0, 1, 2, w. A primeira foi assim, depois vai ser 2, a outra variável, 0 e 1. A outra, provavelmente, 1, 2 alguma coisa e 0. Então, vai sempre seguindo esse padrão. Então, por isso que, assim, não é tão difícil de executar. Às vezes, o começo é mais trabalhoso, mas depois vai melhorando. E aqui a gente faz a derivada parcial de w em relação a u, de z em relação a u, a derivada de z em relação a v e a derivada de z
em relação a W. Então, qual é a minha derivada parcial de Z em relação a U? A derivada de U em relação a U é 1 e a derivada de V ao quadrado em relação a U é 0. Então, vai dar 1. Qual é a derivada de Z em relação a U? Opa, perdão. Em relação a V, U vai ser 0. V ao quadrado, a derivada de V ao quadrado, em relação a V, 2V. Então, 2V. E aqui, em relação a W, eu não tenho W, 0. Então, preste atenção. Eu deixei de ter esse monte de letra maluca aqui e passei a ter alguns valores. Ó. E a partir desses valores, eu vou montar a minha matriz, vamos dizer assim, minha matriz final. Só que ela vai ser uma matriz 4x4. Ó, perdão, 3x3. Eu vou deixar sem mesmo. Vou botar aqui, ó. Ela vai ser uma matriz 3x3. Quais são os números? 0, 1, 2W, 2U, 0 e 1, 1, 2V e 0. A partir disso aqui, para eu encontrar o jacobiano, que é o que ele está pedindo lá, o jacobiano será igual ao determinante da matriz acima. Então, fazendo o determinante dessa matriz 3x3, que é uma coisa simples de ser feita, é só repetir essas duas colunas e colocar aqui do lado e fazer as colunas diagonais da esquerda para a direita somadas menos as diagonais da direita para a esquerda, elas são diminuindo, menos elas. Então, aqui a gente vai ter como resultado final, que aqui fica meio difícil de fazer, o meu jacobiano vai ser igual a 1 mais 8UVW. Essa é a resposta do exercício. Eu só conferir aqui. 1 mais 8UVW. É isso. Resumindo, pega quais foram os novos termos que você usou, as novas variáveis que você usou, ou que o problema te deu, obviamente. Depois disso, faz o determinante de uma matriz formada pelas derivadas parciais, tanto de x, y e z em relação a u, v e w, respectivamente. Então, a gente montou essa matriz aqui, que é uma matriz literal ainda. Depois a gente fez cada um dos termos e montou a nossa matriz, achou o determinante dela, achou a nossa resposta do exercício. Pessoal, ficou alguma dúvida? Conseguiram entender? Tem alguma colocação? Fala para a gente aí. Nada? Ninguém, pessoal? Não é possível que eu estou falando aqui, ninguém está me ouvindo. Estão ouvindo, sim. Não, beleza. Alguém quer falar? Lucas, você quer falar alguma coisa? Qualquer coisa, fala lá no grupo lá, ó. Como eu falei, passo a passo, treinando, vocês conseguem resolver qualquer tipo de questão dessa forma aqui. E às vezes vocês precisam usar isso para resolver outros tipos de questões. Vou salvar aqui e depois eu mando no grupo
igual a gente tem feito, igual eu fiz a última vez. Beleza. Bem, como o pessoal ficou quieto, eu vou passar para a questão de número 2. Ó, pessoal, a questão 2, ela é basicamente sobre jacobiano também. O que é que ele fala? Quando empregamos a mudança de variáveis utilizando coordenadas esféricas, aquelas coordenadas que eu falei, que você vai usar ao invés de x, y, z ou de u, v, w, você vai usar z, que é a altura, e em relação à projeção da circunferência, você vai usar o raio, que é R, e um ângulo. Mas nesse caso aqui, ele está falando em esfera, e ele fala que o jacobiano associado à mudança de variáveis de uma esfera, de coordenadas de uma esfera, ele é dado por isso aqui. Então ele já deu a resposta do exercício, tá? Ele está falando que isso aqui é o resultado de um jacobiano de uma esfera. Então, partindo das equações de transformação em coordenadas esféricas, ele me dá que o x é ρ vezes seno de φ vezes cosseno de θ, o y é ρ vezes seno de φ seno de θ, e o z é igual a ρ vezes cosseno de φ. Mostre que o jacobiano associado corresponde a ρ ao quadrado seno de φ. Evidencie todos os procedimentos necessários para a obtenção da expressão do jacobiano associadas às coordenadas esféricas. Beleza. Então, vamos lá. Esse aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho de fazer aqui, mas vamos fazer. O que ele me dá de informação? A primeira informação que ele me dá é justamente quanto é o x, quanto vai passar a valer o x, o y e o z. Então, ele me fala. A metodologia de resolução é a mesma daquela que a gente fez passado. Vocês viram que não é nada assim, bicho de 7 cabeças, não. Esse aqui é só um pouco mais complicado, porque como a gente está tratando seno e cosseno, θ, φ, às vezes dá uma embolada, mas não tem problema, não. Primeira coisa que ele me fala é que o x, na verdade, é... Opa, maiúsculo não. O x é igual a ρ vezes seno de φ ele usou φ maiúsculo, né? Deixa eu ver se ele vai dar maiúsculo. Essa letrinha aqui que eu estou usando aqui, gente, é a mesma letra, é o mesmo φ. Só que uma é maiúscula e outra é minúscula, tá? Eu vou usar essa aqui porque o outro eu não estou achando aqui, não. Vou usar essa mesmo. P seno de φ cosseno de θ. Ele me fala também que o y é igual a ρ vezes seno de φ seno de θ. Isso é tudo dado do problema, tá? E ele me fala que o meu z é igual a ρ vezes o cosseno de φ. Só confirmar se é φ mesmo, que na minha... Cadê? Isso. Beleza. Ele quer que a gente demonstre que isso aqui, que a resposta do jacobiano disso aí vai ser igual a seno ao quadrado, ρ cosseno, ρ ao quadrado seno de φ. Então vamos lá. Eu vou usar a mesma ideia que eu usei no exercício passado, que é o quê?
Eu vou até abrir aquele exercício do passado aqui, sabia? Eu já copio isso aqui, que é igual. Não vai dar. Tem que fazer de novo. Porque são variáveis diferentes. Lá a gente estava usando U, W e V. Aqui a gente vai usar Rho, Φ e Θ. Então a gente coloca a equação. A gente vai saber que para a gente começar, o que a gente tem que fazer? A gente já sabe a transformação, então a gente tem que fazer a matriz 3 por 3, em que cada um dos itens vai ser o quê? A mesma ideia passada. Cadê? Ué, gente, cadê o derivado parcial? O símbolo de derivado parcial. É esse? Não é? Não. Mas estava usando um negócio que agora sumiu. Aqui. Derivada parcial de x. Só que nesse caso aqui, a gente não vai fazer em relação a u, a esse tipo de coisa. A gente vai usar, nesse caso, o ρ. Vou fazer a derivada parcial de x em relação a φ. E vou fazer a derivada parcial de x em relação a θ. Montei a primeira parte da minha matriz. Depois eu vou fazer a derivada parcial de y em relação a ρ. Vou fazer minha derivada parcial de y em relação a φ. E vou fazer minha derivada parcial de y em relação a θ. E embaixo, a mesma coisa, só que com z. Z em relação a ρ, z em relação a φ, z em relação a θ. Depois que eu faço isso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a minha, o determinante dessa matriz e vou descobrir qual é o meu jacobiano. Alguém quer falar alguma coisa? Ô, Paulo, mas em Z não pede θ aí em cima que você colocou, não, é? Como? Em Z não pede θ, não, é? Como assim não pede θ? Na parte de cima é igual? Não tem θ aqui. Mas isso não Então. quer dizer que eu não vou fazer. Eu tenho que fazer a Tá. derivada parcial de z em relação a θ. Ah, tá. Vai dar zero. Entendeu? Uhum. Mas não Entendi. tem problema. Ele tem que constar. Beleza. Então eu passo para fazer isso aí. Deixa eu colocar aqui. Agora, muita paciência e muita atenção, hein, pessoal? Qual é a minha derivada parcial de x dessa função aqui em relação a ρ? Vamos lá. A derivada parcial de ρ em relação a ρ vai ser 1. É a mesma coisa que, por exemplo, a derivada de x em relação a x. Então, a derivada de ρ em relação a ρ vale 1. Seno de φ, cosseno de φ estão multiplicando isso aqui. Então, pensem que seno de φ e cosseno de θ são constantes, como se fosse o número 2 e o número 4, vamos supor. Porque eu estou derivando parcialmente só em função de ρ. Quando eu tenho, por exemplo, a derivada de 2x em relação a x, o x some e sobra só o 2. Então, isso aqui não vira zero, porque eles estão multiplicando, não estão somando, igual na passada. Então, a derivada de ρ em relação a ρ é 1. A derivada de seno de φ e cosseno de θ vai continuar sendo seno de φ e cosseno de θ. Então, essa primeira parte aqui continua sendo seno de φ, cosseno de θ. Eu vou deixar assim, mas lembre-se que está multiplicando, tá? Vou fazer agora a derivada de x em relação a φ. Qual é a derivada de... o mesmo conceito.
eu estou trabalhando com x em relação a φ. Então, o cosseno de θ e o ρ vão se manter. Eu vou fazer só a derivada de seno de φ em relação a φ. A derivada de seno de φ em relação a φ daria quanto? Cosseno de φ. Concordo? A derivada de seno de x em relação a x dá cosseno de x. É uma regra de variação. Então, aqui embaixo, aqui, o que eu vou ter? Eu vou ter o ρ, vai continuar. Eu vou deixar só multiplicado aqui. Seno de φ, a derivada passa a ser o cosseno de φ, e o cosseno de θ vai continuar. Por quê? O cosseno de θ e o ρ são constantes nesse caso aqui. Deixa eu deixar o multiplicado aqui, que eu acho que vai ser mais fácil de entender. E vamos para a próxima. A derivada parcial de x em relação a θ. Funciona do mesmo jeito que eu expliquei a derivada de φ em relação a φ. A derivada de x em relação a φ. Eu só vou derivar o que tem θ. E eu deixo o resto porque está multiplicando. Se fossem somas aqui, ó, isso passaria a ser zero, isso passaria a ser zero. Mas não é, está multiplicando, é como se eu tivesse uma constante multiplicada pela variável. Então, a derivada parcial de x em relação a θ, eu vou ter P seno de φ, ρ seno de φ vai continuar. Então, aqui, na verdade, eu vou ter ρ seno de φ, e a derivada de cosseno de θ em relação a θ vai ser menos seno de θ. Então, isso aqui, ao invés de ser cosseno de θ, vai ser menos seno de θ. Como isso tudo aqui está multiplicando, eu vou pegar esse menos que está aqui e vou colocar ele aqui. Ok? Alguma dúvida nessa primeira parte? Então, vamos embora. Alguém? Ah, não, acho que foi o Wagner que chegou. Então, vamos lá. Vou adotar o mesmo jeito para a parte de baixo. Então, eu vou pegar aqui a derivada de y em relação a ρ. Já vou copiar aqui. Eu estou derivando em relação a ρ, então eu sei que o seno de φ e o seno de θ vão ficar. Notem que eu estou pegando essas informações daqui, ó, tá? Só que a derivada de ρ em relação a ρ é 1. Então, ele vai sumir aqui, ó. Vai ficar seno de φ vezes seno de θ. Na próxima, eu tenho que derivar em relação a φ, porque eu estou fazendo a derivada parcial de y em relação a φ. O ρ vai continuar, o seno de θ vai continuar. Qual é a derivada do seno de φ em relação a φ, que é o que eu estou trabalhando aqui? Cosseno de φ. Opa. Então, aqui, ao invés de ter seno de φ, eu tenho cosseno de φ. Certo? E a derivada parcial de y, que é o que eu estou fazendo aqui agora, ó, em relação a θ, o que eu vou ter? O meu ρ vai continuar, porque ele é constante. O meu seno de φ vai continuar, porque ele é constante. E a derivada do seno de θ em relação a θ passa a ser cosseno de θ. Regrinha de derivada, tá? Derivadas trigonométricas. Passando agora para o z, adotando a mesma coisa que a gente está fazendo aqui. Derivada de z em relação a ρ, o ρ vale 1, porque a derivada de ρ em relação a ρ é 1. Então, 1 vezes cosseno de φ. Vou tirar 1 porque é um elemento neutro na multiplicação. Derivada de z em relação a φ. Eu sei que o ρ vai continuar, porque ele é constante, e a derivada do cosseno de φ é menos seno de φ. Vou fazer igual eu fiz lá em cima. Ao invés de deixar esse menos aqui, ele está multiplicando mesmo, eu vou colocar ele aqui. E aí, ó, acho que foi até o Rafael que falou, né? A gente tem a derivada de z em relação a θ. Eu tenho z aqui? Não, é como se eu tivesse só uma constante.
A derivada de uma constante, por exemplo, derivada de 2 em relação a x é 0. Então, isso aqui vai dar 0. Beleza. Montamos a nossa equação. Certo? Equação não, perdão. Nossa matriz. Alguém tem alguma dúvida até onde a gente chegou aí agora? Pode seguir, pode seguir. Então, vamos embora. O que eu preciso fazer aqui agora? Para encontrar o jacobiano, basta calcular o determinante da matriz acima. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês isso aqui. Espera aí, rapidinho. Acho que eu vou conseguir isso aqui, ver se vai ficar mais fácil. Porque agora é que é mais trabalhoso, porque o determinante disso aqui vai ser um número, tem que tomar muito cuidado na hora de fazer, porque embola muito, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Como que ficaria montado. Então, na verdade, para eu calcular o determinante dessa matriz ali, o que eu tenho que fazer? Eu pego, repito essas duas colunas aqui na frente, e aí faço isso, vezes isso, que vai dar 0, mais isso, vezes isso, que vai dar um número, vai dar cosseno ao cubo e tal, mais isso, vezes isso, vezes isso. Essa é a primeira parte do determinante. Menos esse termo, vezes esse termo, vezes esse termo. Se o menos estiver lá em cima, tem que deixar ele multiplicando tudo, porque é diagonal da esquerda para a direita, menos diagonal da direita para a esquerda. Então, menos esse aqui, vezes esse termo aqui, vezes esse termo aqui, menos esse termo aqui, vezes esse termo aqui, vezes esse termo aqui. Deixa eu pegar aqui e mostrar a resolução para vocês. E aí, gente, infelizmente, é sentar mesmo e fazer com toda a atenção possível para conseguir chegar depois no resultado que ele já foi dado, né? Então, dá para saber se você está certo, se vocês estão certos, se estão errados. Então, o cálculo do determinante dessa matriz vai ser isso aqui, ó. Então, a primeira parte que eu falei lá, ó. Isso aqui, vezes 0, vai dar 0. Isso aqui, vezes isso aqui, e vai dar isso aqui. Isso aqui, vezes isso aqui, e por aí vai. Tá vendo que é uma continha meio complexa, né? Mas fazendo com carinho, vocês vão conseguir chegar na resposta. Ó, lembre sempre de procurar relações trigonométricas. Igual ele fez aqui, ó. Ele foi jogando, foi vendo que tinha seno ao cubo, com não sei o quê, ele foi separando para ele ter essa relação trigonométrica aqui, ó. Cosseno ao quadrado de φ mais seno ao quadrado de φ. Cosseno ao quadrado de qualquer ângulo mais o seno ao quadrado desse mesmo ângulo vai dar quanto? Dá 1. Por isso que isso aqui sumiu aqui para baixo aqui, ó. E aí vocês puderam notar que a resposta disso aqui vai ser justamente o que ele falou no início do problema.
ρho ao quadrado seno de φ. Então, resolvendo essa questão, resolvendo esse determinante, a gente consegue entender que o jacobiano disso aqui vai ser igual a ρ ao quadrado seno de φ. Alguma dúvida? Mas vocês perceberam que o método é o mesmo? Pega lá o x, y, z, monta a matriz com as derivadas parciais em relação a cada um, faz o determinante da matriz, vocês vão achar o resultado. Beleza? Podemos passar para a próxima, para a última, ou vocês têm alguma dúvida aí? É um silêncio mortal. Vamos passar para a próxima, gente. Vamos passar para a última aqui. Vou salvar isso aqui. Isso aqui está em imagem, tá? Então talvez vocês não consigam mexer neles. Exercício 2, TA2, cálculo 3. Beleza, mano. Vamos passar para a última questão que a gente vai resolver hoje. Que é a questão de número 3. A questão 3, ó, só para finalizar, ó, a gente chegou na mesma resposta que ele tinha dado anteriormente. Então quer dizer que a gente acertou a questão. Questão número 3. Considerando o sólido S limitado superiormente pela esfera x² mais y² mais z² igual a 4, inferiormente pelo plano xy z0, no interior do cilindro x² mais y² igual a 1, e cuja representação gráfica é dada por essa representação gráfica aí. Empregando a mudança para coordenadas cilíndricas, que é a mudança que a gente comentou, e agora a gente vai ver como que faz ela, tem algumas regrinhas que vocês precisam saber, determine o volume aproximado para o sólido S, empregando o cálculo de integrais triplas. Primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: o que é isso? Como é que funciona? Então, a primeira coisa que vocês têm que visualizar aqui, ó. A gente tem um cilindro, que é o mais fácil de ver, certo? É o cilindro x² mais y² igual a 1. A gente tem um pedaço de uma esfera aqui, ó, que é justamente isso que está cortando o cilindro aqui. Então, essa esfera aqui, esse pedaço de esfera aqui, ele é um pedaço de uma esfera que é representado por x² mais y² mais z² igual a 4. E a gente tem também o plano Z. Então, é como se eu tivesse o cilindro sendo limitado em cima por essa esfera e embaixo por um plano x, y com z igual a 0, porque aqui o z vai ser 0. Certo? Primeira coisa. Por que a gente precisa entender isso? Porque agora a gente vai calcular o volume. A gente precisa calcular o volume de um sólido. Para eu calcular o volume de um sólido, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer a integral tripla dV desse sólido, das regiões que são limitantes desse sólido. Então eu vou ter lá, por exemplo, a integral tripla, e aí eu não tenho função nenhuma, eu só vou integral tripla de dV. E eu estou falando assim, o que está limitando? Porque aí eu vou ter de tanto a tanto em Z, de tanto a tanto em Y e de tanto a tanto em X. Então é basicamente isso. É entender qual é a região que está
que tá funcionando esse sólido para eu delimitar a minha integral. As minhas integrais, né? Porque é uma integral tripla, então são 3 integrais. Então eu preciso delimitar, eu preciso fazer um intervalo de cada uma delas. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai colocar aqui é a nossa esfera limitante. Z ao quadrado mais x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Eu vou ter que transformar isso tudo aí em coordenadas, em vez de x, y, z, eu vou ter que transformar igual a gente fez para coordenadas polares. Eu vou ter que transformar para z, que eu vou manter o z, e ao invés de x, y, eu vou ter que ter um raio e um ângulo θ, certo? Então eu vou ter que pensar isso aí dessa forma. Por que eu preciso pensar isso dessa forma? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Só para marcar mais um pouquinho ainda essa questão das coordenadas. Então pensem comigo aqui, ó. Ao invés de eu ter aquela ideia do cilindro tridimensional, se eu pensar só na projeção desse cilindro, ou seja, eu estou trabalhando só com a projeção dele em cima do plano XY. Eu tenho justamente isso aqui, ó. Então eu tenho uma circunferência. O raio dessa circunferência ele vai variar de 0 a 1, e o meu ângulo, que seria aquele ângulo θ que eu mostrei para vocês, ele vai variar, porque ele está fechando a circunferência, ele vai variar de 0 a 2π. É justamente isso que a gente vai fazer. Então, sabendo disso, eu vou precisar de algumas relações que aí vocês precisam saber. Isso aí tem que saber. Infelizmente, tem que decorar. Para esse tipo de resolução de exercício, a gente precisa saber que a primeira relação que existe é que x ao quadrado mais y ao quadrado vai ser igual ao meu r ao quadrado. É uma primeira relação. Então, se eu pegar aqui e substituir o x ao quadrado mais y ao quadrado por r ao quadrado, eu vou ter que z ao quadrado mais r ao quadrado é igual a 4. Então, na verdade, z vai ser igual a raiz quadrada de 4 menos r ao quadrado. Então, essa é a nossa primeira relação. Ou seja, o meu z, como ele está partindo de 0, 0, como ele está partindo de 0 em z e está indo até a nossa esfera z, o meu z, na hora da minha integral, vai variar de 0 a raiz quadrada de 4 menos r ao quadrado. Achamos a nossa primeira relação aqui. Lá das coordenadas polares, aquele desenho que eu fiz agora há pouco no começo da aula, que eu transformei o x em uma coisa, o y em outra, a gente passou a ter θ e raio e tal. Eu vou ter que como eu falei para vocês, que o meu raio vai variar de 0 a 1. Ô, meu filho, Paulo. fica quietinho. Oi? Eu acho que não está compartilhado sua tela, não, hein? Não sei se é só para mim. Ô, meu Deus. Para ninguém, tá compartilhando com ninguém. Ué, vocês têm que avisar, ué. Agora foi, né? Eu falei aí, valeu. Porque senão, porque às vezes eu me perco, é tanta coisa, vai num, vai no outro e volta. Mas é isso aí, pelo menos o que eu falei está aqui, né? Depois que vocês quiserem rever, só dar uma olhada e pensar nessas relações aqui. Isso aqui é dado do problema. Eu vou até colocar aqui, então. Isso é um dado do problema. Essa relação aqui é uma relação... Vou colocar assim, relação que vocês precisam saber. Vai ficar bem claro o que vocês precisam saber. E essa aqui veio disso aqui. Eu só peguei o x ao quadrado e y ao quadrado e substituí por r ao quadrado. Então, passa a ser isso aqui. E aqui vai ser
Aí depois a gente vê o que eu vou fazer aqui agora. Então, o nosso raio ele vai variar de 0 a 1, porque lá no nosso problema, o raio está variando de 0 a 1. Além disso, a gente sabe que o nosso ângulo θ, que eu também mostrei lá algumas vezes para vocês, ele vai variar de 0 a θ 360, mas a gente não usa, né? A gente usa em radianos. Então, 2π. E a gente sabe também que o nosso z varia de 0 a raiz quadrada de 4 menos r ao quadrado. Beleza. Agora eu não estou trabalhando mais com x e y. Então, eu deixei de ter dx e dy na minha integral. Eu vou passar a ter dx, dy, dz, dθ e dr. Só que eu preciso saber quanto... Eu não transformei xy em r θ, então eu preciso transformar dx, dy em dr e dθ. E aí também, uma relação que a gente usou na outra aula e que vocês também precisam saber é essa aqui, ó. Que dx dy é igual a r dr dθ. Opa, não, isso aqui não é θ, não. Dθ. Essa é uma outra relação que vocês precisam saber para resolver esse tipo de questão. Passo a passo é esse, e aí com essas relações vocês vão saber. Pronto. Teoricamente, a resolução do problema já está feita. Porque eu tenho os meus intervalos de integração para achar o volume, eu tenho o meu dx, dy, o que mudou lá, que agora é r, dr, dθ, e vou ter o meu dz, porque eu continuo com o z como variável. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou calcular justamente qual é o volume do sólido que é limitado por esses intervalos aqui. Então, eu sei que o volume de qualquer sólido é a integral tripla de dV. Quando a gente coloca assim, ó, integral tripla de dV, isso aqui é uma forma geral, né, da gente escrever, mas que não diz muita coisa. Por que não diz muita coisa? Porque eu não sei qual é a ordem de dV. Eu vou precisar ter uma ordem pré-definida de dV, se eu vou fazer dx, dz, dθ, dr, ou dθ, dr, dz, ou dr, dθ, dz, dθ. Então, eu tenho várias formas de montar. Mas aí eu preciso sempre estar atento a se o intervalo não está um em função do outro. Então, o cálculo, a resposta do meu problema vai estar dentro dessa integral tripla aqui. Então, só que agora eu vou começar a transformar isso aqui em integrais já definidas com os meus intervalos. Então, eu vou passar a ter isso aqui agora, ó. Beleza. Para eu colocar os meus intervalos aqui, a gente tem que lembrar daquela regrinha que a gente viu lá atrás, que eu acabei de falar agora. Se existe algum intervalo de integração que depende do outro. Se existir, faça esse primeiro. E se um depender de dois, faça esse primeiro. Deixa eu explicar aqui na prática. Ó, o R está variando de 0 a 1, então não interessa o valor de θ ou o valor de z. O θ está variando de 0 a 2π, o que também não interessa, não existe nenhuma variável aí que interfira nesse intervalo, porque 2π não é variável, é um número. E o z varia de 0 a 4 menos r ao quadrado. Então, o meu intervalo de variação de z está em função de r. O que eu faço? Primeira integral que eu vou fazer nesse sistema aqui vai ser relacionado a z. Então, eu sei que aqui eu vou ter primeiro dz. Vai variar de 0 a raiz quadrada de 4 menos r ao quadrado. Show!
Como as outras duas não interferem, se eu vou colocar primeiro dr ou primeiro dθ, não interfere. Então, eu vou colocar aqui primeiro o dr, de 0 a 1, e aí lembrando sempre de vir aqui e colocar para a gente não esquecer depois. E eu vou fazer por último θ, que vai variar de 0, a 2π. E aqui, por último, eu vou ter o meu dθ. Pronto, está montada a equação, que parece que vai dar em nada, mas o resultado disso aqui vai ser um número. Agora eu vou mostrar uma ferramenta para vocês que eu tenho usado bastante e que facilita pra caramba. Aliás, eu já mandei isso para vocês, acho que desde o primeiro período que a gente estava junto, que é uma calculadora de integral. O certo é vocês fazerem na mão, tá? Isso aqui é só para vocês corrigirem o resultado de vocês. Então aqui eu tenho uma calculadora de integral, ó. O que eu vou fazer aqui? Eu vou montar aquela minha integral lá, ó. Não pode ser aqui não. Tem que montar ela certinha. Aqui, aqui, aqui. Integral tripla, variando de 0 a raiz quadrada de 4 menos r ao quadrado, variando de 0 a 1, variando de 0 a 2π. E tem que fazer certinho, igualzinho quando monta. D, Z, D, R, D, θ. Ah! Mas aí eu esqueci de um detalhe. O que eu esqueci de detalhe aqui? Aquela resposta deu errado na hora que eu coloquei lá. Por que deu errado? Anteriormente, o meu dv aqui, ele seria o quê? dx, dy, dz. Notem que o meu dz continua, mas o meu dx, dy mudou para dr, dθ. Só que a relação dx, dy não é simplesmente dr, dθ, e sim r, dr, dθ. Então tem que ter esse r aqui. Por isso que a resposta lá tinha dado uma resposta diferente do que é real. Faltou um r aqui, ó. Ou seja, o resultado dessa integral aqui é 2π, 8 menos 3 raiz de 3 sobre 3. Ou, em decimal, 5,87. Aqui, ó, ele mostra mais ou menos um passo a passo de como que ele fez. Se você tiver cadastrado, você consegue ver o passo a passo de verdade. Cadastrado não, acho que tem que pagar. Você consegue ver o passo a passo certinho. Mas isso aqui é muito bom para vocês conferirem o resultado, tá? Então, na verdade, porque eu não vou ficar fazendo integral com vocês aqui, que não, é contraproducente, entendeu? Então, na verdade, o meu volume vai ser igual a 5,87, e aí, como eu estou calculando um volume, unidade de volume. Essa aqui é a nossa resposta final. Pessoal, conseguiram pegar mais ou menos aí a ideia de como que se resolve esse tipo de problema? Meio complicadinha essa última aí, Paulo, mas dá pra gente, né? Dar uma olhada umas 3, 4, 5, 10 vezes aí, a gente consegue. Tentar resolver. A complicação aqui maior que eu vejo assim é justamente transformar isso aqui de x, y e z para r, θ e z. Mas se você fazer entendendo que você está trabalhando, por que eu estou transformando em z, em θ e em r? Porque eu estou justamente transformando de coordenada cartesiana, ou seja, coordenadas x, y, para coordenadas r e θ. E aí segue justamente a ideia que eu desenhei aqui anteriormente para a gente, ó, que é justamente isso aqui. Eu transformo de R, de XY,
para r-θ justamente utilizando isso aqui. É uma outra forma de eu indicar um ponto num plano cartesiano, só que com coordenadas diferentes das coordenadas x, y. Isso aí é importante. Por que tem que ser feito isso? Porque a gente fala assim, meu Deus do céu, mas por que não deixa em x, y isso logo? Porque aí fica muito mais fácil, eu não preciso nem pensar em r, θ, 2, π e tal. Porque se a gente deixasse isso aqui em x, y, a gente não conseguiria resolver as integrais. Ia ser muito, 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 muito mais complicado de fazer. Por isso que a gente tem que fazer. Lembrando que a gente vai trabalhar com as coordenadas polares só onde eu tenho uma circunferência, por exemplo, ou só onde eu tenho a projeção da circunferência. Lembra que eu mostrei que a projeção da circunferência ficava no eixo x, y? Por isso que o z continuou. Ó. O z continuou variando, ele continuou aparecendo, ele não foi transformado em nada. Só o x e o y. Alguém? Pessoal, era isso que a gente tinha para ver hoje. Na semana que vem eu volto com as outras resoluções. Convido vocês a tentar resolver essas questões novamente durante o final de semana. Pega essas mesmas questões que eu resolvi aqui hoje. Paulão, tenta fazer de novo. Oi. Salva ela aí, velho. Você não salvou, não, hein? Salvei. Pra gente ver depois. Eu vou mandar agora para vocês no grupo. Beleza. Funções. Show. E aí, Lucas, deu para dar uma clareada? Paulo, deu sim, um pouco pelo menos. A segunda questão estava com mais dificuldade, eu entendi depois que você explicou. Massa. Show de bola. Então tentem resolver aí depois, durante o final de semana, tenta gastar uma massa encefálica aí, e não conseguindo, me procurem, não nesse final de semana agora, que eu não vou estar, esse final de semana agora eu não vou responder ninguém, gente, vocês me desculpem. Mas a partir de semana que vem, da segunda-feira da semana que vem, eu tô de volta, e na semana que vem a gente marca, talvez na terça, acredito que na terça a gente marca a parte 2 dessa aula. Beleza? Vai pra praia, né? Passear, né, safado? Rapaz, vou para Domingos Martins. Coisa boa, hein? Ué. Rapaz, tô precisando, viu? Ô, velho, nem fala. Ei, Paulo, Oi. aproveita e vai lá na fábrica de chocolate, Maier Chocolate, é lá de Domingos Martins, é do meu primo. Ah, é? É. Eu tô querendo ir na Barba Ruiva lá, nesse negócio de chopp, cara. Chocolate não. Então, é lá próximo do Barba Ruiva, é lá mesmo. Ah, é? É dentro da cidade? Isso, é lá na Manda pra mim depois no área de WhatsApp o lazer nome. Domingos Martins. Manda pra mim no WhatsApp o nome certinho, a localização. Show, vou te marcar no Instagram. Show. Que eu vou com a esposa e minha filha, eles vão gostar. Vamos almoçar lá no Tranquilo, valeu. Pertele, né? Não, Vamos almoçar lá no falar restaurante Sesc, Pertele, né? Eu não, vou no Sesc. Não, aí também é demais, né? Pessoal, fica assim então. Boa noite para todo mundo. E a gente se vê na semana que vem.